aulinha nós vamos ensinar para você uma amostrinha do ponto trança no crochê. Então, nós vamos começar aqui com 20 correntinhas, fazendo a nossa laçadinha inicial e fazendo as 20 correntinhas. 5, 6, 7, 8, faça as correntinhas até atingir 20. Depois que você fizer as 20 correntinhas, você vai pegar uma laçada, pular 3 correntinhas a contar da agulha e na quarta correntinha você vai começar a carreira de ponto alto. Você vai fazer um ponto alto em cada correntinha da base. Ele vai ficando assim. Terminada a carreira de pontos altos, você vai ter 18 pontos altos no total. Você vai subir 3 correntinhas, nós vamos fazer um ponto alto de borda no início e final da carreira. Subiu as 3 correntinhas, você vira o seu trabalho e você faz agora 2 pontos altos em relevo, pegos pela frente, ó, da sua peça, do seu trabalho. 1, 2. Agora você vai fazer 3 pontos altos em relevo pegos por trás, que é os pontos que vão ficar do lado da trança. É importante que você faça esses pontos em relevo pegos por trás, para que o relevo da trança se destaque. Então, você faz 3 de cada lado, ou 2, para que a trança fique no meio bem destacada. Então, você faz aqui, ó, nós já fizemos o ponto alto de borda, os 2 pontos altos em relevo pegos pela frente e 3 pontos altos em relevo pegos por trás. Agora, nós vamos fazer 6 pontos altos em relevo pegos pela frente, que vão ser os pontos onde nós vamos cruzar a nossa trança. Ela vai ser 3 pontos para um lado, 3 para o outro. Ela pode ser 4 para um lado, 4 para o outro. Sempre o total numa quantidade par, porque a quantidade de pontos para cada lado ela tem que ser a mesma. Então, você vai fazer agora 6 pontos altos em relevo pegos pela frente. Vamos fazer aqui o primeiro. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, todos pegos pela frente. E o sexto. E agora, depois desses 6 pontos altos em relevo pegos pela frente, nós trabalhamos a mesma sequência do início, só que ao contrário. Agora, você trabalha 3 pontos altos em relevo pegos por trás, que vão ficar mais baixinhos do que a trança. 1, 2, 3, ó. Agora, 2 pontos altos em relevo pegos pela frente. 1, 2, e você termina com um ponto alto de borda. Ponto alto normalmente, ponto sobre ponto. Então, nós já fizemos aqui 2 carreiras, porque aquela carreira de ponto alto, depois que você trabalha a segunda carreira de pontos em relevo, ela já fica como se estivesse em relevo também. Agora, nós vamos virar
para a parte de trás do nosso trabalho e nós vamos fazer aqui mais uma carreira de ponto alto em relevo acompanhando os pontos. Veja que agora, aqueles 2 pontinhos do início que estavam pela frente, eles têm que continuar desse lado iguais pela frente. Então, quando a gente virar para o lado de trás da nossa trança, nós temos que trabalhar esses 2 pontinhos que antes estavam pela frente, trabalhamos eles por trás. Por quê? Porque aí lá pela frente eles continuam com o relevo como deve ser em cada lateral. Então, sempre vamos subir aqui as nossas 3 correntinhas no início da carreira. Ó. E para que aqueles 2 pontinhos lá do início, eles continuem em relevo pela frente, nós temos que trabalhar agora eles por trás. Então, a gente trabalha os 2 primeiros pontos por trás, ó, em relevo pegando por trás. Ó. Se você virar aqui, você vê que eles continuaram pela frente, ó, seguindo a sequência da carreira. Agora, nós vamos trabalhar 3 pontos altos em relevo pegos pela frente, para que lá atrás são aqueles pontos que ficam ao lado da trança, para que eles fiquem virados também, com o relevo para trás também, como está na sequência aqui da frente do trabalho. Então, vamos trabalhar esses 3 pontos altos em relevo pela frente. 1, 2, e 3. Ó. Veja que lá do outro lado, eles continuam por trás. Ó. Eles têm que continuar sempre por trás. Esses 3 pontinhos que ficam do lado da trança. Então, agora, ó, nós chegamos naqueles 6 pontos altos em relevo que serão da trança. Lá eles estão pela frente. Então, agora nós vamos trabalhar por trás, para que lá do outro lado eles continuem pela frente. Um ponto alto em relevo pego por trás. 2. 3, 4 pontos altos em relevo pegos por trás, 5 e 6. Agora, nós trabalhamos novamente aqueles outros 3 pontos altos em relevo, que ficam do lado dos pontos da trança. Trabalhamos aqui pela frente, para que lá do outro lado eles fiquem por trás, continuem por trás. Ó. 2. 3. 3 pontos altos em relevo pegos pela frente. Agora, aqueles 2 pontinhos altos em relevo pegos pela frente lá do outro lado, aqui nós vamos pegar por trás, para manter o relevinho dos pontos lá para frente. Então, um ponto alto em relevo pego por trás e 2. E agora, nós fazemos aqui aquele ponto alto de borda. Ó. Ponto sobre aquelas 3 correntinhas que a gente subiu no início da carreira anterior. Ó. Então, a amostrinha aqui pelo avesso, ela vai ficando assim, e aqui vai ser o nosso direito, que vai ficando dessa forma, que você vê melhor. Os 2 pontos em relevo, aqui os 3 pontos em relevo pegos por trás, os 6 pontos em relevo pegos pela frente, os 3 pontos por trás, os 2 aqui pela frente e o ponto de borda. Agora, nós vamos fazer a próxima carreira já cruzando a nossa trança. Você vai ver como se faz o cruzamento da trança. Você começa a carreira normal, subindo 3 correntinhas. Você faz aqui 2 pontos altos em relevo pegos pela frente, para seguir a sequência.
1, 2. Você mantém aqueles 3 pontos altos em relevo pegos por trás. 1, 2 e 3. E agora nós vamos fazer o cruzamento da nossa trança. Como se faz então? São 6 pontos, 3 ficam para cada lado. E o que você faz? Qual é o segredo? Simplesmente você pega a laçada na sua agulha e ao invés de trabalhar esses 3 primeiros pontos, ó, você vai trabalhar os 3 seguintes primeiro. E depois você volta para os 3 primeiros e termina de trabalhar. Então, você pega a laçadinha, você vai aqui nos 3 últimos pontos desses 6 do meio. Ó, você vai aqui, no caso, seria o 4º ponto. Você trabalha ele em ponto alto em relevo pego pela frente. Ó. Em seguida, você vai no seguinte e faz a mesma coisa. Trabalha em ponto alto em relevo pego pela frente. E novamente aqui nesse terceiro, um outro ponto alto em relevo pego pela frente. Ó, você trabalhou os 3 seguintes e deixou esses 3 primeiros aqui sem trabalhar. Agora você pega uma laçada, você volta nesses 3 que você deixou sem trabalhar e trabalha eles. Você vem no primeiro, ó, desse jeito. E você trabalha o ponto alto em relevo pego pela frente. Ó, em seguida, você pega uma laçada, vem nesse segundo pontinho que você deixou sem trabalhar e faz um ponto alto em relevo pego pela frente. E aquele terceiro pontinho que você deixou sem trabalhar, você pega uma laçada, faz outro ponto alto em relevo pego pela frente. Ó. Você acabou de fazer o cruzamento da trança, 3 pontos para um lado, 3 pontos para o outro. Você só vai ver o efeito quando você trabalhar as carreiras seguintes, que são as carreiras de intervalo entre um cruzamento e outro. Então, agora você vai pegar a laçada, continuar normalmente a terminar a sua carreira, fazendo 3 pontos altos em relevo pegos por trás, que são aqueles pontos que ficam do lado da trança. 1, 2 e 3. Agora os 2 pontos altos, perdão, em relevo pegos pela frente. 1, 2 e o ponto alto de borda sobre aquele pontinho, ó, que fica bem na lateral da sua amostra, perdão. Ó, então veja aqui que nós cruzamos já a nossa trança. Ó. Se nós pegarmos uma outra amostra para você ver, aqui nós fizemos maior, ó. O que nós acabamos de fazer foi este pontinho aqui, ó. Ficaram 3 pontinhos para um lado e aqueles 3 para o outro, ó. Aqueles 3 que ficam aqui por baixo. O que aconteceu? Esses são os 3 pontos que nós trabalhamos primeiro. Depois nós voltamos nesses 3 e trabalhamos eles que nós não havíamos trabalhado. Nós tínhamos pulado esses 3 pontinhos, trabalhado os 3 seguintes primeiro e depois nós voltamos e trabalhamos os outros 3 que nós havíamos deixado sem trabalhar. E depois a gente continua a carreira normalmente, termina ela. Ó. Essa é uma amostra feita numa lã mais grossa, então não fica legal para fazer, por exemplo, um acessório com esse tipo de lã grossa, porque ó, ele fica duro, fica bem duro. A não ser que for um gorro, uma boina, por exemplo, fazer um detalhe com trança, aí sim ele fica legal. Agora, um acessório como um cachecol ou qualquer outra peça que tem que ter um caimento, já não fica tão legal, ele fica durinho. Ó. A não ser que você faça com uma lã bem fininha, como nós estamos fazendo a amostrinha aqui.